Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos ver equação do segundo grau em uma situação problema. Então, vamos lá para a situação problema. Diz assim: a área de um retângulo é 90 centímetros quadrados. Sabendo que a base supera a altura em 1 centímetro, calcule suas dimensões. Ou seja, nós temos aqui um problema que está falando sobre a área de um retângulo. Então, essa é uma das aplicabilidades da equação do segundo grau. Então, eu fiz aqui o desenho do retângulo para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, nós temos aqui que a área do retângulo é 90 centímetros quadrados, ou seja, aqui dentro, né, lembra que a área é dentro, né, da superfície? Essa área aqui de dentro é 90 centímetros quadrados. E ele diz que a base supera a altura em 1 centímetro. Então, vamos lembrar aqui que a base é aqui embaixo, base, e a altura é aqui. Como nós não temos essa medida, né, nós não sabemos quais são essas medidas, nós vamos ter que atribuir, né, a incógnita x. Vamos colocar aqui que a altura é x e a base supera em 1 centímetro a sua altura. Então, se a altura é x, a base vai ser x mais 1, porque diz que a base supera a altura em 1 centímetro. Então, a base é x mais 1 e a altura é x. Vamos relembrar também como que a gente faz o cálculo da área. Área de retângulo. Como que a gente calcula a área? Se a gente tivesse, né, as medidas aqui, por exemplo, se fosse 4 e 3. Se a gente fosse calcular a área, era só multiplicar, né? 4 vezes 3 para calcular a área do retângulo. Então, a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir as medidas, né, as informações que nós temos aqui nessa situação problema. Nós temos a medida da área do retângulo, nós temos esse total que é 90, então vou pôr aqui 90. Vou copiar aqui o igual, né, nós estamos substituindo aqui nessa forma. Nós temos a base, apesar de estar, né, na incógnita, mas nós temos é x mais 1. X mais 1 é a nossa base, então eu vou pôr entre parênteses. Vou pôr o pontinho de vezes aqui, para pôr a altura que é x. Então, ó, o nosso problema ficou assim. Nós temos 90 centímetros quadrados, que é o total da área. Nós temos a medida da base, que é x mais 1, e nós temos a altura, que é x. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ajeitar essa equação. Nós vamos chegar numa equação do segundo grau, e daí nós vamos resolver ela. O que a gente precisa fazer aqui agora inicialmente? Nós temos que aplicar a distributiva, nós temos que multiplicar aqui com o x. Então, vou copiar aqui o 90, o igual, e vamos resolver essa multiplicação aqui do parênteses. Então, x vezes x dá x ao quadrado, e x vezes mais 1 vai dar mais x. E para facilitar a nossa conta, vamos passar, né, vamos ajeitar esse 90 aqui para o segundo membro, para facilitar a nossa conta. Então, eu vou colocar x ao quadrado mais x menos 90, certo? Porque aqui tá mais, o contrário de mais é menos. Vai ficar menos 90 igual a zero. Então, ó, chegamos na equação do segundo grau. Vamos identificar os seus coeficientes. Lembra que o coeficiente A é o número que acompanha aqui o x ao quadrado, então é 1. O B é o que acompanha o x, quando não tem nada também é 1, né? Lembra que o mais não precisa pôr. E o C é o coeficiente sem incógnita, sem letra, que é o menos 90. Então, essas são os nossos coeficientes. Vamos utilizar agora a fórmula de Bhaskara. Vamos calcular primeiramente o delta. Lembra que a gente sempre começa pelo delta, porque dependendo de seu valor, a gente vai dar continuidade ou não. Então, a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou já colocar aqui substituindo.
Então, b ao quadrado vai ser 1 ao quadrado. Menos 4 da nossa fórmula, vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 90. Vou copiar aqui o delta, igual, e vamos lembrar de qual é a operação que a gente precisa resolver primeiro. Nós temos que resolver a potência e as multiplicações. Então, 1 ao quadrado dá 1 mesmo, menos com menos vai dar mais, e 4 vezes 90 vai dar 360. E agora que nós vamos somar esse resultado. Então, vai ficar 361. Então, valor positivo, então a gente faz a nossa segunda parte, que é essa daqui, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vou fazer aqui do ladinho. Então, x igual menos da nossa fórmula, e o b é 1. Mais ou menos a raiz do delta, que a gente acabou de calcular, 361. Tudo dividido por 2 vezes o a, né, que é 1. Então, vamos ver, vai ficar x igual menos 1, mais ou menos. A raiz quadrada de 361, ela é exata, é o número 19. Tudo dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Lembra que chegando nessa parte, a gente separa aqui os valores do x, né? A gente vai fazer o x1 e o x2. No x1, a gente vai fazer menos 1 com mais 19, menos 1 com mais 19, dividido por 2. No x2, a gente vai pegar a parte negativa, menos 1 com menos 19 e dividir por 2. Então, aqui no x1 vai ficar menos 1 com mais 19 vai dar 18. Dividido por 2 vai dar 9. Encontramos aqui o nosso primeiro valor para o nosso x1. x1 igual a 9. Agora, vamos fazer o segundo valor. Então, vai ficar x2 igual, né? Menos 1 com menos 19, dívida com dívida, a gente soma e continua com dívida. Então, vai ficar menos 20 dividido por 2, que vai dar menos 10. Então, o nosso segundo valor para o x deu menos 10. Agora, vamos analisar como que nós vamos responder o valor da base e da altura. Como nós estamos falando de medida, não existe medida negativa. Então, por mais que na equação, né, que nós temos aqui, nesta equação, esse valor para o x seja a solução da equação, ele também é solução da equação. Mas para responder a pergunta que é quais são as dimensões desse retângulo, a medida negativa não vai entrar na nossa resposta, porque não existe medida negativa. Nós não podemos dizer que é menos 10 centímetros, né? Então, por isso que aqui, na hora de responder a medida, o menos 10 não vai entrar. Então, nós temos a medida de 9. Então, se o x que nós encontramos é 9, então descobrimos que a altura é 9. E a base, como é x mais 1, e o x é 9, com mais 1, então vai ser 10. Então, essa é a nossa base e essa é a nossa altura. Observe que se a gente multiplicar, né, que é a nossa área, nós vamos chegar no 90 que tinha dado na situação problema. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais! Tchau!